bom dia! No ar agora através da Rádio Eldorado 87.9 e pelo canal do YouTube O Ativista Paracatu, ouça e assista o programa Pimenta Malagueta. Apresentação, Antônio Vieira Tonhão, eu mesmo, e Otacílio Pereira. Oferecimento, Movimento Verde Paracatu, Coperfan e VIP Estúdio. Direção, Zusa do Paracatuzinho e Alexandre Barros. O nosso bate-papo de hoje é a respeito dos conflitos pelo mundo. O mundo enfrenta múltiplos conflitos em 2026, desde guerras prolongadas como na Ucrânia, Síria, Iêmen, Sudão, Mianmar e o confronto Israel-Hamas, até tensões regionais na África, que é na Burkina Faso, Nigéria, Etiópia, e Ásia, Afeganistão, Paquistão, impulsionados por disputas territoriais, políticas, étnicas e recursos estratégicos, como o petróleo, por exemplo, com grande impacto humanitário e riscos globais. Bom dia, Otacílio. Como é que você está vendo essa situação aí que a gente começou a falar aqui, que a gente tem vivido? Bom dia, Tonhão. Bom dia aos ouvintes do programa Pimenta Malagueta, você que nos acompanha aí pelo YouTube. Nós estamos vivenciando, Tonhão, nesses últimos tempos, dentro de casa, essas guerras que a gente acompanha pelo mundo todo. E agora, bem pertinho da gente aqui, que esse episódio que está acontecendo aqui na Venezuela. Mas é importante destacar que esses conflitos, os mais antigos, de 2023 para cá até 2026, como é o caso da Rússia e da Ucrânia, da invasão da Rússia pela Ucrânia, que é uma disputa estratégica ali na Europa por pontos, não só do ponto de vista econômico, mas também considerando o ponto de vista estratégico, da localização geográfica desses países. No caso específico da Ucrânia, a gente sabe que os Estados Unidos, que é hoje a maior potência econômica e bélica, do planeta, pelo menos até onde a gente tem informação, e que tem ali do lado da Rússia a OTAN, que é essa organização do Tratado do Atlântico Norte, e que tem base ali. Então, a guerra da Rússia com a Ucrânia é basicamente uma tentativa, pelo que a gente percebe, de se defender o território, de afastar cada vez mais esses que são potenciais inimigos. É claro que tem muitas outras coisas, que a gente desconhece pelas informações que chegam todos os dias, das razões desse conflito. Mas é importante a gente compreender que a maior parte desses conflitos ali instalados, eles são por problemas econômicos e disputas territoriais. Nós estamos vendo lá, no caso da Rússia, no caso de Israel e a faixa de Gaza, que o massacre que a gente acompanha há anos desse denominado conflito histórico e que tem muito a ver com a posição dos Estados Unidos, o reforço dos Estados Unidos ali no Oriente Médio, porque é um espaço que ele precisa de manter as suas bases ali. Então, se a gente for olhar todos os conflitos que estão acontecendo no mundo, Israel e Hamas, faixa de Gaza, na Síria, no Iêmen e na África, e assim como os demais que estão na sequência, todos eles têm um caráter de disputa territorial e econômica e, com certeza, impulsionado, na sua grande maioria, pelas grandes potências econômicas com interesses locais ali. A gente comentava aqui antes do programa e ao ar, que no caso nosso, do Brasil, nós fomos colonizados pelos portugueses, houve várias tentativas, inclusive dos holandeses, de tomar o domínio do Brasil dos portugueses. Então, assim, a Europa, no passado e hoje os Estados Unidos, eles querem a todo custo dominar territórios, impor a sua política econômica e extrair elementos estratégicos, especialmente petróleo e minerais. Esse é um dos grandes conflitos que a gente está enfrentando hoje em todas as partes do mundo, e todos esses processos que estão sendo desenvolvidos nessas regiões, eles têm esses caracteres, esses caracteres de disputa territorial,
É claro que, num caso ou outro, a gente pode ver as disputas étnicas, como é no caso da África. Nós temos muitos casos de tribos, né, rivais disputando território. Mas, na sua grande maioria, os conflitos mundo afora são motivados por interesses econômicos e geopolíticos, né, que é de disputa de território para cada um se fortalecer mais e assim por diante. É muito interessante, Tarcísio, em cima do que você falou, porque são muitas informações que a gente recebe a todos os momentos, não só em redes digitais, mas da grande imprensa, essa imprensa dominadora aí, né? Mas tem muita coisa por trás que a gente não sabe da realidade. Eu mesmo vi outro dia uma informação de um jornalista brasileiro dizendo o seguinte, que hoje nós temos uma potência global militar, que é os Estados Unidos, e temos duas potências regionais, que é China e Rússia, né? Então, a análise desse cidadão é o seguinte, ele acha que tem até uma articulação entre Estados Unidos, Rússia e China, para cada um ficar com a parte do planeta para eles, né? E viver daquilo ali, explorando todo mundo. Agora, quando você olha em cima do que você falou também, da dominação, logo quando o Brasil foi colonizado, eu fico vendo essa situação de Trump brigando com a Europa. Né? Fala que a Europa acabou, que a Europa não é nada, não sei o que lá. E aí eu já vi jornalista brasileiro falando o seguinte, olha, realmente a Europa não é nada, porque a Europa a vida inteira é como se fosse gente que não trabalha e quer as coisas, que é as riquezas. Né? Você vê que Portugal, Espanha, Holanda, eles viviam explorando como se fossem piratas, levando o ouro daqui, levando para o Brasil do Brasil, e isso eles fizeram para tudo quanto é banda. Né? Você vê que os incas foram dizimados da América do Sul, os astecas do México, tudo pelos espanhóis. Nós tivemos Cuba também, é outro que foi explorado pelos espanhóis, né? E o Brasil pelos portugueses, com o espanhol, né? Como eu falei, do roubo das riquezas nossas, né? de mineral, principalmente o ouro na época, né? Que o Brasil, todo mundo sabe, no Brasil, qualquer estudante de segundo ano de ensino básico sabe que os portugueses levavam ouro do Brasil e levavam madeira do Brasil embora. Agora, isso se aqui e nos outros países mundo afora. E isso acontece até hoje, né? Alguns países ainda eles têm essa relação de dominação de outras nações estrangeiras, explicitamente relacionadas. Eu estava vendo agora recentemente, no caso da África, ainda tem alguns países da África que é colônia de países europeus, e que agora que está no processo de separação, de reparação, de devolução desses territórios. Então, isso não é muito distante, essa realidade, nós estamos conversando ela aqui, não. E se a gente pegar dentro do processo histórico, desde Roma, né? Desde o Império Romano, em que as nações com maior poder bélico e econômico se acham no direito de dominar outras nações. Então, historicamente, sempre foi assim. O que mudou disso tudo é que, depois da Segunda Guerra Mundial, em que o nazismo, né, através da Alemanha, de Hitler, também resolveu dominar o mundo e impor a sua doutrina, terminada a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se um regramento, né, para as nações, para que cada um tivesse a sua autonomia, e dentre elas, que é muito importante, que é a soberania e a autodeterminação dos povos. Eu acho que esse é um dos critérios fundamentais para a gente compreender por que um país não deve invadir o outro porque ele é mais forte do que esse, como aconteceu agora no caso recente aqui da Venezuela. Né? Os Estados Unidos decidiu ir lá e sequestrar o presidente da Venezuela. Né? Os motivos ele já deixou bem claro quais são, né? Que é por causa da questão econômica, do petróleo, não é nenhum outro motivo, é esse. Mas na Carta das Nações Unidas, isso está bem claro. Foi uma negociação que os países estabeleceram para que houvesse esse respeito mútuo entre as nações e porque tem maior poder, não
visse no direito de tomar, né, o território do outro, invadir, fazer as mudanças. Só que isso está sendo paulatinamente quebrado, né? A gente está assistindo agora isso de maneira em tempo real, né? O presidente americano ameaçou, agora há pouco, ano passado, anexar o Canadá, os Estados Unidos, ameaçou tomar a Venezuela, já foi lá, já sequestrou o presidente, e agora está ameaçando anexar a Groenlândia, que está distante dos Estados Unidos, está na Europa. E ele quer para ele aquele território. E por qual justificativa? Porque eu sou mais forte, eu tenho poder militar, eu tenho mais dinheiro, ele não nega isso, eu não posso comprar, eu posso tomar. Essa que é a regra. Então nós estamos chegando num momento da humanidade, da civilização, em que aparentemente a barbárie está voltando a ser instrumento. Então essa que é a grande preocupação diante do marco civilizatório que nós vivemos, que é de as pessoas começar a normalizar que o mais forte pode subjugar o mais fraco, né? Eu acho que essa é a grande questão que está em jogo hoje, nessa altura da civilização humana. Otacílio, eu fico vendo essa questão da Venezuela e olhando a cara de pau do governo americano quando dizia que o problema de Maduro é que ele tinha uma influência com o narcotráfico, era um narcotraficante e tal. Aí eles foram lá, invadiram a Venezuela, tiraram ele na marra e tomaram o petróleo e tá lá, aquela confusão. E aí eu fico analisando o seguinte, eu lembro, há uns anos atrás, não sei, 10 anos ou mais, o presidente da Venezuela era Hugo Chávez. Naquela época, a Campo, aqui de Paracatu, ela desenvolvia um grande programa de irrigação na Venezuela. Na época, eu até conversava muito com o Emiliano, ele falava, estou chegando da Venezuela, nós estamos fazendo uma revolução lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza. Aí, desde aquela época para cá, começaram os embargos americanos. Porque os embargos é para quem vender para a Venezuela, quem fizer negócio com a Venezuela, nós vamos punir de uma maneira, punir de outro. E aí, o que aconteceu? Vai enfraquecendo a economia da Venezuela, enfraquecendo, aí vai criando conflito dentro da Venezuela, do próprio povo, uma parte do povo da Venezuela, e serve de argumento para os americanos fazer o que fizeram. É a mesma coisa que aconteceu no Iraque. No Iraque, eles falaram que Saddam Hussein tinha arma de destruição em massa, não sei o que lá, não sei o que lá, e vamos derrubar esse cara. Conclusão, a própria ONU falava, não tem nada de arma de destruição em massa. Naquela época, a gente que tem uma vivência mais política, já sabia que tinha um petróleo por trás disso. Bom, eu lembro também que, na época de Saddam Hussein, o Brasil tinha uma grande empreiteira, que chamava Camargo Correia, era Camargo Correia e Odebrecht, que eram duas grandes. Era Camargo Correia. Então, naquela época, o Brasil mandava inúmeros trabalhadores lá para a região para fazer autoestradas. Ajudar a reconstruir o Iraque. Uma infraestrutura, né? E o Iraque era dono do seu petróleo, ele aí usava o recurso para o bem da sociedade. Então, começaram, em cima disso, quando os americanos viram isso, eles começaram também os embargos, e depois eu estou falando que era arma de destruição em massa, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Vira a mesma coisa. E assim também aconteceu na Síria, na Líbia, com Muammar Gaddafi. O que eles fizeram? O Muammar Gaddafi, ele lá era o pessoal que mais tinha, que melhor tinha qualidade de vida na África. E lá o pessoal tinha escola gratuita, saúde gratuita, era uma qualidade de vida excelente. Só que lá tinha uma outra questão também, que era a questão das riquezas do petróleo. Aí eles começaram, os americanos começaram também com embargo. O embargo, você sabe que começa a ter problema na qualidade de vida do povo. Com isso, o povo começa a ficar revoltado contra o governo. O povo não leva em conta que esse embargo, né, é o que está causando
esse desequilíbrio da moeda no país, tudo, aí o que eles fizeram? Eles foram lá, falaram que Muammar Gaddafi estava criando conflito entre o seu povo, que esse conflito foi criado por causa dos embargos americanos, e aí foram lá, capturaram ele, arrastaram ele pela rua, mataram Muammar Gaddafi, tomaram o petróleo, e depois disso a Líbia, né, acabou. E assim também aconteceu com Cuba. O que os americanos, 60 anos de embargo, meu amigo. Eu tive em Cuba 2 vezes, eu pude ver a dificuldade do povo lá. Só que o povo lá é resistente, né? É um povo politizado, resistente, não tem revolta popular igual tem em outros cantos por aí afora. Então, é a questão do império. E esse império, quando você falou da época e do passado, né? Desde o Império Romano. Império Romano, o que aconteceu? Jesus se preparou, chegou lá para libertar o povo das garras do império. O que eles fizeram? Ele chegou para lá depois de se preparar na Ásia, na Índia e tal. Ele chegou lá, depois de se preparar, ele chegou lá com 30 anos. 3 anos depois mataram ele. Entendeu? Então, é a questão do império. E aí, quando você vê também o Império Persa, antes disso, onde hoje é a região lá do Irã, do Iraque. Agora, isso são informações que nós temos. Agora, é um processo histórico, na verdade, né? Basta que quem estudou e entende um pouco de história tá vendo agora a história se repetir com o imperialismo americano. A tentativa é a mesma, os métodos são outros, né? Antigamente, tem uma música, inclusive, que os nordestinos que fala o seguinte, que morre muito menos gente se a guerra for de facão. Enquanto a guerra de facão, de espada, e de arco e flecha, né, o número de mortos e a sobreposição, a subjugação das comunidades e das nações era mais complicada. Hoje, eles botam aqui na sua porta, no seu quintal, no seu mar, um porta-avião com armas potentes, né, igual fez na Venezuela. Entraram na Venezuela, desligaram todo o sistema de radar, bombardeou o palácio e as casas, né, mais de 200 pessoas morreram e tiraram, né, o presidente. Então, as guerras hoje, elas estão muito mais tecnificadas. O grande problema é exatamente os instrumentos de comunicação. Então, hoje, nós temos uma guerra estabelecida, que são as narrativas que a gente vê e assiste o tempo todo pelas mídias, né? Se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco, aliás, nós já temos aqui no Brasil gente defendendo que os Estados Unidos invadam o Brasil e assuma a direção do país, como se isso fosse possível, né? Alguém lá do outro lado do mundo dirigir uma nação de maneira que ela pudesse ser equilibrada e autônoma, né? O interesse de quem está lá de fora é exatamente nas riquezas que a gente é possível de proporcionar a essas nações. Se não tivesse nenhuma riqueza, não havia nenhum interesse aqui, porque se fosse assim, as regiões da África, que hoje tem o maior índice de pobreza, porque não tem os recursos naturais, essas nações poderosas deveriam estar lá preocupadas com o bem-estar do povo, ajudando a levar a tecnologia, né? Você falou aqui da cooperação que o Brasil desempenhou com a Venezuela. Nesse domingo mesmo, a gente estava assistindo no Globo Rural um programa, uma parceria que a Embrapa tem na região do Sudão, para desenvolver a cultura do algodão, uma região seca, e que a Embrapa está ajudando, né, com as pesquisas que tem aqui no Brasil, a levar desenvolvimento econômico e social para uma região do Sudão, que é muito seca, muito parecida com o Nordeste brasileiro, o semiárido brasileiro, que tem as mesmas características que a Embrapa está ajudando a levar. Então, esse deveria ser o papel das nações ricas, desenvolvidas, de fazer com que o planeta chegasse a um tal ponto de equilíbrio que todos os seres humanos aqui existentes tivessem essa qualidade de vida. Agora, o que acontece, infelizmente, é o contrário. A gente vê nos Estados Unidos agora, que é uma das nações mais ricas do mundo, aquela guerra do governo americano para expulsar os imigrantes. Então, é uma situação que a gente fica, assim, por entender que, como uma nação rica,
que explora o mundo todo, levando as riquezas de todos os lugares do mundo para o seu território e quer impedir ou eliminar os seres humanos, as pessoas de outros territórios, de outros países que vão para lá, inclusive para ajudar a fazer o país crescer, devolvendo para os seus estados de origem, ou matando e prendendo, como é o que está ocorrendo hoje no sistema de imigração dos Estados Unidos. Então isso demonstra, e se a humanidade não tiver muita clareza, a gente acaba normalizando isso. Fala, não, aqui ninguém pode entrar. É como se a gente tem no Brasil, infelizmente, aqui na nossa cidade de Paracatu, que é uma cidade bastante desenvolvida, que tem muita riqueza, seria a gente fechar as nossas fronteiras para impedir que qualquer outro trabalhador de outra região do país viesse para cá. Comparando a grosso modo o que está acontecendo nos Estados Unidos, é exatamente isso. Tudo que for de produzir de bom aqui em Paracatu só pode servir aos paracatuenses. É o que está acontecendo lá em Santa Catarina, no Paraná, prefeito já pegando o pessoal e mandando de volta. Então, isso é um caminho perigoso, né, que tá estabelecendo na nossa sociedade. Esse egoísmo, né, porque as riquezas elas são para o bem comum. Todas as riquezas naturais que existem no nosso meio é para ajudar a gente a desenvolver a sociedade de maneira equânime. E se você começa a pensar isso, a guerra já está estabelecida. Os grandes conflitos, eles começaram, talvez, foi com uma briga de vizinho, de vizinho de cidades, né? Começando a impedir, daqui a pouco começou um conflito. Então é importante a gente refletir sobre isso, não do ponto de vista de achar que guerras, os conflitos, eles são naturais. Eles não são naturais. Isso é um processo gerado, né? Instrumentado por um sistema de exploração do qual nós vivemos nele. A situação do Brasil, eu considero que o Brasil hoje está em guerra, dentro do país, né? Porque você vê o tanto de denúncia que tem. É igual essa questão que aconteceu agora com o Banco Master, que o Banco Central fechou as portas do Banco Master. Aí descobriram um rombo de bilhões. E o povo não acha esse dinheiro. Onde é que esse dinheiro foi parar? Né? Então é a dominação mesmo. E aqui a situação da guerra que está dentro do Brasil, que tem uma parte da sociedade que tem recursos, que não quer saber de beneficiar os menos favorecidos, as pessoas mais humildes, né? Você vê que nós temos em Paracatu, por exemplo, agora a gente vem para Paracatu, uma cidade riquíssima, com arrecadação aí de R$ 1 bilhão por ano. Você vê pessoas na periferia da cidade vivendo em situação crítica. Eu acompanho isso, eu vejo. Então, só existem, quando você vê obras aqui em Paracatu, é para beneficiar. Quando não é amigo de quem está no poder, é quem tem dinheiro. Né? A sociedade que está nos cafundó do Judas, né? Que está nas periferias, fica sempre passando dificuldade. Você vê que Paracatu, com a renda que tem, dava para fazer, no mínimo, 500 casas populares por ano, para acabar com essa dificuldade do pessoal de baixa renda, que não tem nem casa para morar e que vive em situação extremamente grave. Como nós já falamos aqui, que em Paracatu deve ter hoje mais de 2.000 famílias com residência em área de risco. Né? Então, é a dominação do capital, é como se fosse uma miniatura do mundo. Exatamente, a miniatura do mundo. Porque aqui nós temos as riquezas, temos todas as condições de ter um município, uma cidade muito desenvolvida e, no entanto, nós temos os cinturões de pobreza, de insegurança, né? Nós temos na nossa cidade. Então, reflexos, aqui nós refletimos o que acontece no mundo todo. E qual que é a causa, né? Então, acho que é importante a gente entender que a causa de todos os conflitos é exatamente a ganância. Nós temos no mundo, né? Hoje nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. O planeta, hoje, ele consegue atender com tranquilidade todo mundo. Né? Com os bens, com os recursos que o planeta tem, dá para atender todo mundo. Mas o que ocorre é que nós temos gente bilionário, tem gente que tem bilhões de reais na conta bancária. No mundo, parece que são, no Brasil ou no mundo, que eu vi uma matéria hoje, falando que são 13 famílias que têm 50%
do recurso. Do recurso. Do recurso então, financeiro é desse povo. O que falta mesmo é você criar um instrumento, mecanismo de distribuição de renda no mundo. Os países ricos, eles têm deveres para com os países em desenvolvimento ou os países que estão em situação de dificuldades. Trazendo o quê? Trazendo ajuda, né? Tecnologia, informação, recurso. Antigamente tinha esses processos de parceria, hoje tem também, né? Nós estamos vendo aqui agora, recentemente, essa negociação de abertura de comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Isso é oportunidade de troca de tecnologias. Você vende produtos, mas você também abre caminhos para o que já desenvolveu na Europa chegue para a gente aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, no futuro. O que já tem desenvolvimento tecnológico é preciso chegar para a gente. A gente acompanha aqui muito, e nós estamos recebendo aqui, inclusive, agora, máquinas e equipamentos vindo da China. Né? A China, que é um dos países mais populosos do mundo, não tem essa desigualdade de renda que a gente tem aqui no Brasil. E lá eles têm um programa de apoio, de ação do governo com a sociedade, em que eles produzem tecnologias para tudo. Né? Eu estava acompanhando a gente que trabalha no campo, eles têm máquina, nós vamos receber agora maquininha pequena para colher arroz. Aqui antigamente nós colhia arroz no cutelo, quem tinha área pequenininha, você tinha que cortar no cutelo e bater. A China desenvolveu uma maquininha que você colhe até dentro d'água, uma maquininha de esteira, que você colhe 100 sacas de arroz por dia. Então, os países desenvolvidos têm tecnologias para que a gente trabalhe menos, para que a gente tenha mais lazer, para que a gente tenha mais qualidade de vida. Então, essas tecnologias que estão nos países ricos precisam de chegar nos países em desenvolvimento, como é o caso nosso e de vários países da África e da Ásia, né, que tem que chegar. Agora, o que está levando, na verdade, é o contrário. Está querendo tirar as riquezas e levar conflitos, como é o caso que está acontecendo aqui na Venezuela. Né? Quer levar mais conflito para propiciar a desordem e retirar a riqueza principal que ajuda a desenvolver o país, que é o petróleo. Então, esse é um processo de ganância estabelecido historicamente que não vai mudar tão fácil, porque a sociedade também ela não se importa muito com isso, né? Mas eu entendo, Otávio, que a saída é a sociedade. A sociedade está preparada. E para a sociedade estar preparada, ela tem que ter educação, né? Tem que ter investimento em educação para ela ter percepção das questões, porque aí, mesmo que o cidadão fique calado, mas na hora do voto ele mantém quem ele quer, tira quem ele quer, né? Mas para isso ele tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento, porque o conhecimento liberta o cidadão, porque o cidadão ele passa a perceber algumas questões, né? O que a gente vê no país nosso hoje, no Brasil, uma dificuldade gigantesca. Você vê que um país que tem 100 e poucos anos, que teve a primeira faculdade, que a trancos e barrancos, o governo federal está tentando colocar escola técnica, faculdade, né? E o outro lado, o lado do domínio, do império que existe dentro do país, que é quem tem o dinheiro, porque hoje quem tem o dinheiro ou a força é o império. Esse aí não tem a menor dúvida. Então, eles enchem o Congresso Nacional de deputado da turma dele, de senador da turma dele. Então, nós temos ali 400 deputados que é da turma do império que existe dentro do Brasil, que não deixa a melhoria da qualidade de vida do povo chegar para o povo, como a questão da escala, do fim da escala 6x1. Quer que o cidadão, de preferência, trabalhe 10 horas por dia, de segunda a domingo. Né? E o cara não tem condição o cidadão não tem condição de lazer, de cuidar dos seus filhos, né? De dar uma educação para os seus filhos. E aí vai virando essa questão essa bola de neve. Né? É porque nós saímos recentemente de um país de escravidão total, né? E saiu da escravidão e passou por uma jornada de trabalho de 20,
18, 20 horas por dia. Antigamente a escravidão era na chibata. Na chibata. Hoje é no salário mínimo. No salário. Mas você saiu da condição de escravo, que você não tinha hora para trabalhar, e passou a trabalhar 16, 12, 14 horas por dia, até chegar numa civilidade que 8 horas por dia 7 dias, 6 dias na semana, 7 dias na semana, né? Então, hoje, a gente já tem condições de diminuir essa jornada de trabalho para poder fazer outras coisas. Então, essa que é a grande questão que precisa de ser debatida, né? Você precisa ter mais tempo para estudar, você precisa ter mais tempo para lazer, e o trabalho não pode ser a sua principal atividade na vida. Você trabalha 8 horas por dia, 7 dias por semana, vai fazer o que mais a não ser trabalhar? Então, é aí que entra o processo de dominação. Se um país não procede para criar instrumentos para a sua população ter acesso a lazer, a cultura, a educação, é só o trabalho mesmo, que o trabalho é claro que enobrece, mas ele não te dá mais oportunidade de você desenvolver intelectualmente. Você fica limitado porque chega cansado, não tem mais tempo de fazer mais nada. Então, por isso que é importante a gente trabalhar essa mudança de mentalidade para construir mecanismos na sociedade. E o Brasil, Tonhão, o Brasil ele é um laboratório importante no mundo. Aqui convive de maneira pacificamente todas as raças. Se você olhar aqui no Brasil, nós temos gente do mundo todo aqui. Tem as colônias portuguesa, italiana em São Paulo, mas tem gente do mundo todo aqui no Brasil e que não tem, né, não há esse processo de discriminação por você ser de outro país. Todo mundo convive aqui de maneira harmoniosa. Aqui convive, né, um país de descendência de negros e índios, mas a gente tem discriminação, é claro, mas não tem aquele processo de, como teve nos Estados Unidos, né, que o apartheid mesmo estabelecido. Aqui no Brasil, a discriminação é mais velada, mas a gente convive de forma harmoniosa com todas as raças e credos. É o país no mundo que tem maior quantidade de cristãos. Então, é um país diferenciado. Então, o Brasil, ele está na distribuição do centro das nações como coração do mundo, né? Tanto o seu formato geográfico, como a sua resiliência interna, como que a gente organiza. Então, nós temos todas as características para a gente ser exemplo no mundo em todas as coisas. Não é à toa que você tem um presidente hoje que ele desempenha um protagonismo muito grande no mundo. Né? O presidente Lula, né? Ele é respeitado no mundo, porque ele carrega na sua trajetória de vida todas essas qualidades, né, que o Brasil tem, né, de preocupar com os outros, de querer ajudar os outros, de interferir nos conflitos, mas de forma pacífica para ajudar. Então, esse é o espírito do Brasil. E é isso que nós precisamos de manter. Nós não podemos dar espaço para esses conflitos que, durante 4 anos anteriores aqui, criou na sociedade. Né? Esses pequenos conflitos, daqui a pouco começam a guerra. Né? Os conflitos do mundo, como eu já falei, ele não começou de um dia para a noite. Ele começou com essas pequenas. Nós temos um Brasil dividido. Né? Tem gente que acha normal você espancar um diferente, você andar armado para atirar em alguém, você espancar a mulher. Então, assim, isso não é normal. Na sociedade não é normal. Os conflitos estabelecem por causa disso. A gente vê aqui nas redes sociais a intolerância com as opiniões, com as ideias, que se a pessoa estivesse junto, cara a cara, ali estaria um conflito eminente. Né? Então, é essa a realidade que a gente precisa de trabalhar no Brasil. Não podemos estimular isso, mas é trabalhar para ter esse consenso que as riquezas é para desenvolver a sociedade e que todos têm que ter acesso a ela, independente da sua cor de pele, da sua nacionalidade. Se está no Brasil, é brasileiro. Né? Eu a cada momento que eu vivo, Tarsílio, eu penso o seguinte, sabe? Eu acho que a gente, na hora do voto, nós temos que procurar pessoas que viveram a vida
né, dentro da normalidade. Porque, por sorte nossa, nós temos hoje um presidente da República que sabe o que é fome, que sabe das dificuldades da vida, como todo brasileiro sabe, ele mesmo já falou por várias vezes que ele comeu pão com 7 anos de idade, né? Então, um cidadão desse, quando ele tem aquilo dentro da vida dele, quando ele vai desenvolver alguma política pública, tem um recurso para desenvolver uma política pública, a primeira coisa que ele vai lembrar é das dificuldades que ele viveu, que sabe que tem muita gente vivendo, né? Ao passo que, se você colocar no poder pessoas ligadas a esses 13 famílias aí que têm o poderio econômico, ele não sabe das dificuldades. A vida dele é andar de jet ski, né? É outro nível. No outro mundo, outra realidade. Outra realidade. Exatamente. E nós precisamos de levantar a qualidade de vida do povo sob pena de toda a sociedade ter problema no futuro, né? Porque eu considero que, como eu falei aqui anteriormente, eu considero que o Brasil realmente é um país que está em um conflito gigantesco. Nós estamos em guerra, prova tanto que o pessoal mais humilde, menos favorecido, é rejeitado pelo grande, como o negro é rejeitado por grande parte da sociedade, sendo que todo brasileiro é descendente de negro. Todo é negro e índio. Só que esquece disso na hora, né? E aí fica discriminando, como eu entrevistei aqui outro dia a menina aqui de Paracatu, ela falou claramente isso. Essa discriminação, ela não deixa de existir. E se a gente não parar de ficar criminalizando o pessoal por causa de cor, por causa de recurso financeiro que tem, nós não vamos viver em paz no país. Eu estou percebendo isso, desde criança para cá, que eu tenho percebido isso, entendeu? A situação só está complicando cada dia mais. E essa situação, ela é preocupante porque ela começa exatamente em casa, né? O mundo é a sua casa. Eu assisto muito, gosto de assistir muito filme, muitos deles americanos, mas tinha um filme de Robin Hood que ele fala o seguinte, que a briga lá era no Império inglês, né? A Inglaterra ainda, a briga era interna, e ele falava o seguinte, que o império de cada britânico é a sua casa. O Império Britânico, né, que já foi grandioso, mas para cada britânico, o império é a casa dele, os seus familiares, os seus. Então, os conflitos todos, as soluções dos conflitos todos começam lá. E para nós aqui também, a guerra que está acontecendo no mundo todo, ela tem causa ou solução na nossa casa, no nosso dia a dia. Ou você é belicoso e você vibra e ajuda a financiar e votar em gente que ajuda a proporcionar conflitos, ou você na sua casa também você é consciencioso e ajuda a vibrar e apoiar e votar em pessoas e eleger representantes que são pacíficos e ordeiros e que querem mudar o Brasil. Então é simples assim, você escolhe o rumo que você quer dar para o seu país, no dia a dia, e a gente está nesse momento vivenciando isso. Eu fico impressionado e acompanho as redes sociais de manifestações toscas, como aconteceu, que está acontecendo aqui, que passou aqui em Paracatu essa semana, do deputado sair daqui de pé para Brasília para defender um criminoso que já foi condenado e que está na cadeia e que precisa de pagar pela pena, fazer uma caminhada, um sacrifício desse, chamar a atenção do mundo, né, e das pessoas para um criminoso, enquanto nós temos diversos problemas no país. Saiu numa cidade que tem problemas, né? E acho que nem conhece os problemas daqui, acho que nem tomou conhecimento de quais problemas que a comunidade de Paracatu acompanha, e gente daqui, inclusive, que tem cargo público acompanhando nessa imbecilidade com a mesma visão. Então, onde é que nós vamos parar numa sociedade que os seus representantes eleitos tem essa postura, tem essa visão de mundo, que acha que política é isso? Então, infelizmente,
Isso faz parte de todos os conflitos estabelecidos no mundo, começando com as bobagens dessas. Tarcísio, tem inclusive vereador de Paracatu acompanhando essa alegoria que estão fazendo aí e não preocupa com a situação que está acontecendo na saúde de Paracatu, que tem denúncia em cima de denúncia de irregularidade, de problemas que tem. Não se preocupa, não está lutando e fazendo manifestação, sabe para quê? Para ajudar os trabalhadores públicos, municipais, né, os funcionários públicos do município, que está num espiche-encolhe com a administração do município. Por que esses vereadores não estão fazendo uma manifestação aqui para abrir a cabeça dos governantes, para que acabe com isso? O recurso que tem no município não é do prefeito nem de vereador, não, é da sociedade. Então, o recurso tem que ser administrado em prol da sociedade. Então, um cidadão desse que está num negócio desse aí, por que não está aqui ajudando a sociedade? Né? Assim, como o próprio nome diz, tem função pública, ele tem responsabilidade com a população. Então, o mínimo que precisa fazer é de saber se a população aqui de Paracatu tem como prioridade essas ações, né, que está sendo feita, ou outras. Nós estamos num período de chuva, como é que está o sistema da cidade, o sistema de drenagem, de fluviagem, né? Como é que está o controle de combate à dengue, né? Porque agora, né? Isso é preocupação da cidade, da municipalidade, e essa é a função dos vereadores. Eles têm que estar imbuídos desse espírito de saber o que a comunidade está precisando no momento, ou o que a comunidade aspira, como que a gente vai pensar a cidade daqui a 10, 20 anos, quando acabar a mineração, quais os caminhos que Paracatu tem para seguir. Então, esse deve ser o espírito de quem tem um cargo público, representação pública para isso. Seja ele vereador, seja ele deputado, prefeito, a função deles é exatamente essa. Quando você não cumpre essa função e começa a criar bobagens, daqui a pouco começam as guerras. Começa a guerra porque a própria sociedade vai dividindo. Né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro e divide a sociedade e vira isso que a gente está vendo no mundo afora aí. Né? Agora, eu só espero que a sociedade tenha juízo e aproveite o seu voto pensando na sociedade como um todo, não pensando só no seu umbigo. Né? Isso é importante, porque esse ano é ano de eleição. Nós vamos eleger presidente da República, governador, deputado estadual, senador, deputado federal, e temos que fazer, né, essa análise. E daqui 3 anos nós vamos ter eleição de novo para prefeito, para vereador, e olhe a vida, a história de cada um, porque eu não acho difícil você votar certo. Eu não acho difícil. É só você analisar friamente a história de luta de cada cidadão para ver se merece seu voto, porque é a única hora que o cidadão tem o mesmo valor um do outro, é na hora do voto. Não tem outra, na hora do voto. Então, era a maneira de você botar um basta disso, que depois não adianta você ficar querendo que o governo construa mais cadeia para botar preso, né, sendo que não investe na formação da pessoa, na boa índole das pessoas, né? Então, isso é importante. Agora, os conflitos nós temos um mini conflito nos países, depois tem nos municípios, nos estados, nos municípios, esse mesmo conflito que a gente vê por aí afora. Né? Ele só muda de proporção, né? Ele, dependendo das ações que a gente realiza, eles podem aumentar de proporção. Nós estamos aqui num conflito de ideia, num debate de posições. Daqui a pouco, como eles tentaram fazer, né, na 2023, tenta impedir que o eleito toma posse, daqui a pouco toma o país, daqui a pouco aqui no município a briga começa e vai transformando num conflito que daqui a pouco vira uma guerra, né? As guerras que estão acontecendo no mundo todo, elas começaram de algum lugar pequeno, né? A exceção
das grandes potências que invadem outra, mas eles começaram pequeno. Então a gente não pode deixar isso tomar essa proporção. E tem uma coisa que é importante a gente destacar, sempre aqui no programa, é que eu gosto muito do Bertold Brecht, ele falava do analfabeto político, né? Então as pessoas precisam de saber que boa parte da sua vida é decidida pelo deputado e pelo senador. É eles que decidem, eles que votam lá na hora de tomar a decisão. E nós vimos recente, agora no Congresso, todo o esforço do Congresso e do Senado, por último, foi para criar instrumentos para impedir que o deputado fosse investigado e processado se cometesse crime, foi para dar anistia para quem já tinha sido condenado por crimes que cometeu. O esforço foi esse. Enquanto a pauta da sociedade mesmo, que é de pensar na escala 6x1 e trabalhar menos, de pensar no aumentar o orçamento da educação, da saúde, de pensar de diminuir impostos para quem, felizmente, pelo menos para quem ganha até 5 mil já não vai pagar imposto de renda, mas com certeza não foi mérito do Congresso, foi outra iniciativa do governo federal. Se dependesse do Congresso, isso nem teria vindo à pauta. Então é importante você que está nos ouvindo agora, é o seguinte, em outubro é eleição para 2/3 do Senado e deputados estaduais, deputados federais, governador. Então, qual país que você quer? O que você quer em 2027? Você vai decidir no dia que você escolheu o seu representante. Muita coisa vai ser decidido a partir do seu voto. É importante você saber disso. É isso aí, Tassi. Bom, o nosso papo está muito bom, mas já está terminando o nosso horário. Eu queria aqui agradecer o pessoal que está nos ouvindo e assistindo e agradecer o senhor, Tancito, por mais essa disponibilidade, né, de contribuir com essas informações para a sociedade, beleza? Agradecer o pessoal da rádio, da Rádio Eldorado FM 87.9, agradecer a Copefam, a VIP, Estúdio VIP, Movimento Verde, agradecer os USA, né, do Paracatuzinho, agradecer também ao Alexandre, que são diretores lá da rádio. E vamos caminhando. No próximo sábado nós vamos estar por aqui de novo, beleza? Muito obrigado, um abraço. É isso aí, um abraço a todos vocês. Vamos trazer no próximo sábado um outro assunto, outro tema que ajuda a levar reflexão na sociedade, porque a nossa função aqui é de botar pimenta no tempero, né, Tonhão? Pimenta malagueta. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Até mais. Arara é um arco-íris, rara cor azul, anil. Ara aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil. Cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sobre uma tela, pátria das cores mil. Arara vem, arara vai, arara tem todo o direito de voar. Arara vem.